Estamos aqui de cócoras mais uma vez, eu, Bianca Rocha, junto com a minha parceira Fabiana Garcia. Pera, gente, tá cheio de batom. Calma, vamos de novo. Não, deixa assim, quero ver. Deixa assim? Deixa. E eu não inicio de novo? Não, vai, apresenta a Fabiana Garcia, Tá sem bom. batom agora. Agora Fabiana Garcia, minha parceira, junto com a nossa queridíssima, maravilhosa, Mais uma vez. única convidada, né? Você é única, né? Absoluta Fabiola Kassab. Boa noite. E mais uma vez a Mais uma Fabiola vez. Kassab está aqui. Por quê? Tivemos problemas técnicos, Técnicos, ela falou lindo, faltou tudo. Cadê? Faz quanto né? tempo? A gente já gravou com a Foi Fabiola, só que deu um problema com o nosso episódio e a gente chamou ela de volta. E aí ela vai não falar- dá pra ficar sem Fabiola, E ela no de vai falar cócoras. tudo de novo agora. Será que eu lembro? Será que eu sei? Não lembro também. Faz quantos meses isso, Faz gente? um ano, né? E a gente está tentando também marcar há bastante tempo, né? Foi. E marca e desmarca. Só que a Fabiola é minha vizinha aqui, então tá bem fácil, né? 1 quilômetro da sua casa. 1 quilômetro 1 deu? quilômetro. Ai, olha que Olha só, maravilhoso. deu até Tudo aquele... bom. Não, tá errado, né? Você põe Coloca assim- no Waze e você fala, não, tá Não, errado, tá é muito errado. perto. Dá pra ir a pé, né? Não pode ser. Fabiola Kassab, você é única, viu? Ah, Não obrigada. existe igual, não tem como fabricar outra igual. Não existe. E eu quero que você conte por que você é única. Quem é você? Quem sou eu? Ah, meu Deus. Fabiola é tímida, Eu gente. sou a pessoa mais tímida que vocês conhecem. Vocês vão ter Sim, paciência comigo. Claro. Mas você fala muito bem, vai, meu Você amor. acha? Fala super. A minha amiga não vale, né? Eu sou Fabiola, eu trabalho com aleitamento há uns 18 anos. Quantos anos? Há uns 18 anos. Ela não falou isso da outra anos? vez? Não. Ai, já tô... 18 anos. Uns 18 anos. Ela tem 23, então... Eu tenho Essa cara de 46. 26. Eu adoro falar que eu tenho 46, porque as pessoas ficam me olhando. Fica te olhando? As pessoas ficam. Nossa, eu não falo E nem... eu já viro e falo, qual é a sua dermato? Eu falo, tem uma ótima dermato. Depois eu ponho no final, nas legendas, a gente põe assim no final. Ela fica perto do espaço mãe. Quando alguma paciente desmarca, eu vou lá. Perto Sai da correndo. clínica, você já corre pra lá. Boa. Mas. 18 anos, Fabiola, você... Há 18 anos. A Matrícia, a primeira reunião que a gente fez foi em 2005. Foi mais de Começou como Mas e por que reuniões? você estava nessa reunião? O que aconteceu? Em 2005 você chegou nessa reunião. Não, na realidade eu participava de um grupo de parto e a gente montou um grupo de parto. Depois a gente, dentro desse grupo de parto, eles falaram que a gente falava muito de aleitamento e a gente montou um grupo de aleitamento. Olha. Era o grupo de parto chamava Parto do Princípio. E de lá a gente montou a matriz. E a gente fez reunião da matriz muito tempo sem ter nome. Né? Porque nós éramos, a princípio, 4, depois ficamos em 3 mães. E a gente fez muita reunião de aleitamento, assim. E calhou, assim, na realidade, calhou de um monte de coisa acontecer e de eu estar no lugar certo, na hora certa. Mas, e Fá, tal. por que você foi parar nesse mundo do parto? Fabiola é advogada, Eu sou gente. De formação, de direito, Que claro. você advogada foi? formada. O que você chegou nesse Na lugar? realidade, eu tinha tido minha filha tinha nascido em 2004 e quando eu estava grávida, eu já estava num grupo de parto. E eu comecei a ter alguns problemas de amamentação, elas me ajudaram. E aí eu fui frequentando as reuniões presenciais, que eram, assim, era muito difícil a gente se comunicar antigamente, né? A gente se comunicava por grupos. Então eu participava de um grupo de parto, de uma doula, que depois virou parteira, e aí ela fazia de vez em quando reunião na casa dela, e tinha umas moças que faziam reunião de sling. Imagina, antigamente a gente encomendava o sling, a gente ia, tirava a medida, Olha depois só. de 1, 2 meses... Fazia por medida. Ficava pronto, Aham. E foi ali que eu conheci essas outras mulheres que montaram esse grupo. Sling, gente, é aquele tecido que você põe, assim, tipo uma acrobacia. Faz uma amarração, faz uma né? mágica. E o Vai. bebê E fica coloca ali o bebê dentro. dentro pertinho. Tem vários tipos de Vários slings, né? tipos, isso. Eu peguei um pound na época. E aí a gente acabou ficando muito amigas, nós 3, né? Éramos 3 mães, eu, Ana B e Ana Li. A Ana Li é uma arquiteta, uma paraguaia, por isso que eu fui para o Paraguai uma vez. E hoje ela mora em Washington. Nós ficamos muito amigas, assim, na realidade.
Vocês se uniram pela maternidade. Pela maternidade, para falar de amamentação e começar a trabalhar com esses grupos de mulheres. Isso faz bastante tempo. E eu, durante muitos anos, eu fiz toda sexta-feira reunião sozinha ali e tal, fazendo um coletivo feminista. E acho que foi no coletivo feminista muitos anos. Isso você já estava começando a trabalhar com amamentação, né? Eu já estudava amamentação, né? Eu já lia amamentação, ajudava outras mulheres, punha a mulher no peito, tirava, Você entrou arrumava a pega. numa abordagem não só assistencial, mas também ativista, né? Da amamentação. Eu comecei com um viés bem ativista, embora a gente, ali na Matriz, a gente sempre teve Hoje mesmo, a gente estava num grupo de discussão de um grupo de amamentação internacional, onde eu disse que nós, na Matriz, a gente não tem medo de se posicionar politicamente, né? Porque a gente acredita que todo ser é um ser político. E então a gente sempre foi assim, se posicionando tanto com política como prática, mas a amamentação não é uma coisa, é uma coisa muito amorosa, é uma forma amorosa de se posicionar politicamente, né? E isso é muito engraçado, porque teve um ano, acho que foi em 2000. Bonita essa frase, né? Eu gostei disso. Eu acho que foi em 2018 que eu fui apresentar alguns dados da Matriz em Porto Alegre. Fui convidada pelas meninas de Porto Alegre para falar e para apresentar um filme e fazer um debate. Então eram dois assuntos muito diferentes. Um era sobre a Matriz, os dados, o número de mulheres, reuniões, né, porque naquela época não tinha pandemia. E o outro era sobre um filme que falava sobre conflito de interesse. E eu levei a Paola comigo e foi muito engraçado porque ela falou: "Mãe, quando você vai falar da Matriz, você muda de tom de voz. Quando você vai falar da lei de conflito de interesse, você muda o tom de voz de novo." Olha só. É porque né, eu enxergo a lei também como uma maneira muito amorosa de comunicação, né? E eu tenho isso em mim, assim. Mas isso não faz com que a gente também, não, às vezes... E a política, a amamentação é uma política pública, né? Sim. Muito séria, inclusive. Muito sério. E por que você acha que a amamentação tomou esse lugar na sua vida? Assim, o que te chamou para ir para esse lado da maternidade? Porque a maternidade tem infinitas facetas, né? Por que a amamentação? E se você tivesse me conhecido há 18 anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, eu ia falar: imagina, isso é uma bobagem. É mesmo? Eu ia falar que todo o terceiro setor, né, é uma bobagem, porque eu como advogada formada, eu achava que o primeiro setor era o Estado, o segundo setor era a sociedade, era o capital, assim, né? E que o terceiro setor fazia coisas que o Estado deveria fazer, que não deveria existir, não deveria existir esse terceiro setor, né? E a vida, ela é cheia de nuances. Eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente tem um olhar, né? E quando você tem agora quase 50, você tem um outro olhar, né? Porque a vida vai te ensinando, te moldando, né? Te dando uns tapas, né? te dando uns beijos, vai te... né? E eu acho que eu até contei isso da outra vez, eu fui uma pessoa que eu nasci de parto normal. A minha geração nasceu de parto normal. Eu nasci de parto normal, de 4 quilos, 53 4 centímetros. quilos, Fabiola? 4 quilos. Minha Sua mãe mãe fala bem do parto? Minha mãe fala horrível do parto. Se você ouvir minha mãe tadinha. falar do parto, você chora, assim. Porque ela fala que ela ficou horas deitada esperando eu nascer, que doeu muito, que não sei o quê, que eu nasci de fórceps, e que eu nasci ruiva. E eu nasci toda amassada e a cabeça afundada e que... Uma fala muito, né, pesada. Foi a pior coisa que ela viveu e que eu era a coisa mais feia que ela já tinha visto. Uau! Eu ouvi isso durante muito tempo. E meu pai tinha uma tia que era ruiva e que ela era solteirona. E minha mãe falava que ela tinha certeza que eu ia ficar igual a tia Linda, porque ela chamava a tia Linda. Então, isso foi uma coisa que eu ouvi a vida toda. Só que como eu nasci muito grande... Eu, com 4 quilos, com 12 dias, secaram o leite da minha mãe. Minha mãe conta que deram uma injeção, secaram o leite dela e passaram a me dar fórmula. E como eu era grande, um dia ela e minha avó resolveram me dar, a mãe do meu pai, resolveram colocar mais pó do que água no leite, porque eu era maior que os outros bebês. Você tinha que comer mais. E aí eu tive uma diarreia. Olha. E fui internada e tal, e não sei o quê. Com dias de vida. Devia ter uns 30 dias, mais ou menos, porque eu ainda estava em Piracicaba. Então, eu acho que isso
num bebê, isso marca muito, né? Muito. Sim. Então, quando eu tive a minha filha, e minha filha chorava muito, então minha filha era o oposto do que eu tinha vivido, né? Porque minha filha nasceu morena, pequena, perto de mim, com 3.300, Uhum. de 36 semanas, mais 3.300, e assim, chorava por todos os poros, perdeu muito peso, chegou a 2.700 e tal, não sei o quê. Aí, em algum momento, eu fui numa pediatra e ela falou: olha, precisa dar fórmula pra ela, porque não tá ganhando peso e tal, meu peito sangrava. E aí eu comecei a chorar, né? Como toda puerpericultura começa a chorar. Aham. E aí eu falava assim: não vou dar fórmula. E depois de muitos anos na terapia, eu juntei uma coisa na outra. Eu falei: lógico, eu não podia dar fórmula pra ela. Sim. Porque eu quase morri com Com uma fórmula. fórmula. Uhum. Entendeu? Então, é lógico que o leite, pra mim, em algum momento, como o puerpério é um momento de, no cérebro da gente, é um momento de onde você tem muito contato com você quando bebê, né? Então, você Com a sua história, né? eu acho que em algum momento, mesmo que inconsciente, eu falei, não, Você acessou esse eu lugar. acessei e fui procurar um caminho diferente, né? E eu fui uma das primeiras mulheres, foi a primeira mulher da minha família que amamentou muito tempo, uma criança. Uhum. O máximo que eu tinha visto foi uma tia minha que amamentou 9 meses. Então, assim, foi uma coisa, eu queria dar de mamar 9 meses, eu achava isso o máximo, né? Porque era a referência que eu tinha. Aham. E aquilo foi aumentando, eu fui aprendendo com essas mulheres, esses grupos de mulheres foram me ensinando. Então, depois na terapia, eu fui entender que o grupo de mulheres não era para as mulheres, era para mim, Uhum. né? Eu fui aprendendo a cuidar da minha Sim. filha através do grupo de mulheres Olha, Que só você foi só. cuidava. que eu cuidava, que eu estudava para cuidar. Sim. Porque dentro de todo esse processo, uma coisa que eu acessei muito na terapia foi isso. Eu preciso passar pelo cérebro para passar pelo coração, né? Exatamente. Entender o que Eu aconteceu, tinha que elaborar entender. tudo aquilo, E né? eu Não- acho muito poderoso esses círculos de mulheres que estão passando pelo mesmo momento, né? Pela mesma fase, quando elas se unem, né? Porque a gente vê, né, muitas pacientes nossas que estão ali no puerpério. Você fala uma coisa, aí vem a consultora e fala a mesma coisa, a pediatra fala a mesma coisa, mas ali, olhar para uma pessoa que está passando pelo mesmo momento que você, que está Totalmente sentindo na pele a diferente. mesma coisa que você, faz um clique diferente, né? Sim. Então, acho que isso é muito poderoso, né? O grupo de mulheres é uma coisa que eu tenho um alto respeito, assim. A matriz, para mim, foi uma abertura de muitas coisas. Eu sou muito grata à matriz, né? Eu tenho a matriz num lugar assim. E ali eu fui construindo uma rede, fui conhecendo pessoas, né? E relações que eu jamais imaginei que eu fosse ter, né? Então, a Ana Basalha, que é a outra fundadora, sei lá, acho que a gente se fala todo dia há uns 18 anos. Olha que linda, né? É uma relação, assim, muito próxima, né? Que legal. De De troca, irmandade né? mesmo, sabe? Assim, e ela é uma mulher que é mais velha que eu, 10 anos mais velha. Ela tem um filho de 30 e poucos anos, ela já é avó. É. Não é? Então, Me fala uma coisa. Quando você fala assim, eu comecei a ajudar essas mulheres e tal, era um grupo. Você estudou para isso? Existe uma formação? O que faz? Assim, eu quero ser consultora de amamentação, quero ser chamada dia 24 de dezembro, à meia-noite. você faz por causa do seu fazer. Adoro! Não Porque a para em Fabíola, casa. gente, a Fabíola é assim, ó. Fabíola, 31 de dezembro, 11 horas e 50 minutos. Daqui 10 minutos você pode ir lá? Posso! Não, a Fabiola, eu acho que é a pessoa que mais trabalha, que eu conheço, é a que mais trabalha. De amamentação, com certeza. E trabalha disposta, não é uma coisa que para você é sacrificante, Não é a gente vê sacrifício, isso, né? não. E de onde veio isso? Isso é uma formação, é um estudo? Quando Como é a que gente faz? começou a formar a matriz, quando a gente fazia a reunião da matriz, um dia apareceu uma moça que queria gravar a gente, e a mãe dela era uma pesquisadora da saúde pública. E elas me convidaram para fazer um curso de consultor de alimentação da Unicef. Foi o primeiro curso que eu fiz. Porque lá fora, eles entendem que essas mulheres de iguais, elas precisam de um mínimo de formação para passar informações, primeiro com uma boa comunicação, e depois com a informação correta. Né? Então, eu fiz esse primeiro curso, que era feito no Instituto de Saúde, mas depois mudou o governo e tal. Esse curso, ele evaporou.
Aí, depois teve uma formação de 40, acho que 80 horas da IAC, que é o Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que eu fiz. Então, você fazia um tanto de horas teóricas, depois um tanto de horas práticas. Nesse da Conselheira da Unicef também, que eu fui lá no Leonor, que tinha a Joana, que era uma enfermeira. Então, fui fazendo essas formações. Quando foi, sei lá, em 2015, teve uma primeira especialização no Brasil de aleitamento. Aí eu me inscrevi, já era uma especialização com pós mesmo. E aí eu me inscrevi, foram 2 anos e meio. E aí eu fui Se atualizando. me atualizando e andando por vários caminhos, né? Mas aqui no Brasil, as pessoas entendem o aleitamento muito como uma área da saúde. Mas fora do Brasil, não necessariamente, né? Como assim? Por exemplo, na África, você vai ter... existe uma coisa que são as pessoas que vão na IAC, nos hospitais, Amigos da Criança, e eles são fiscais, então eles vão ver se os passos estão sendo feitos. E não aqui no Brasil, necessariamente, são pessoas da área da saúde. E não necessariamente. E lá, não. Entendeu? Lá, eles não têm esse olhar. Mas... São olhares. Mas é interessante, né? Porque épocas, a amamentação é uma coisa da sociedade, ela não precisa exatamente ser da área da saúde. Não, né? mas é porque, principalmente porque aleitamento não é uma coisa, amamentar não é um ato natural, né? É um ato socialmente construído. Então, você vai ter vários atores na sociedade que podem trabalhar isso. Sim. A preocupação da gente sempre é que tenha melhor informação e que não tenha conflito de interesse, né? Isso é um olhar, né? Que E é por isso que, pelo menos aqui, né, no Brasil, é tão complexo amamentar, é tão treta, a gente tem essa visão dessa dificuldade porque é algo construído. Porque muita gente olha e fala, é natural, nasceu o bebê, coloca lá, pá, Não é natural, é algo construído que naquela sociedade, naquele tempo, é importante. Então, por exemplo, se você foi na França, lá não é algo tão natural assim. Sim. Né? Lá parir, eu acho que é mais fácil. Não é tão importante assim, né? Não, e não é por falta de informação, não tem porque a informação tá aí, é dada, né? É uma coisa cultural, né? É o valor que se dá, né? Valores. Né? Aqui é mais fácil você convencer uma mulher que é legal amamentar do que parir. Não é verdade. E, Fá, eu vejo assim, não sei se você vê, dois assim, são opostos, né? Ou as mulheres que não querem amamentar, e isso não é importante para mim e tal. Ou as mulheres, assim, que realmente, nossa, que amamentar é a coisa mais importante. Se não amamenta, ela se frustra muito. Ou que ela repara muito se o outro amamentou ou não, né? Eu tenho muitas pacientes que tiveram muitos problemas para amamentar, mas tem elas se sentem... Claro que isso tem a ver com coisas pessoais, mas elas se sentem vigiadas e julgadas, né? Tanto aquela mulher que amamenta muito, eu não sei se você teve isso, assim, né, de ser julgada por amamentar muito, como aquela mulher que não conseguiu amamentar. Então, assim, é muito difícil ter um lugar feliz nessa amamentação, essa sensação que eu tenho, sabe? É difícil. E é engraçado, porque eu amamentei muito tempo e nunca me senti julgada. Não se sentia. Não me senti julgada. Em algum momento me senti exposta, mas não me senti julgada, o que é diferente. Exposta porque eu me pus numa situação de exposição. Né? Porque eu poderia não ter me posto. Agora, julgada, eu não me senti. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com a sociedade. Também no meu tempo não tinha Facebook, Instagram. Tem então, isso também. O que eu acho hoje em dia é que as pessoas também vivem numa... tribunal tão exposto assim, né? Porque antigamente eu achava que era mais Ninguém ficava sabendo muito da sua vida, né? Hoje em dia eu acho que é muita exposição, né? E você leva a comprar umas coisas. Outro dia eu tava assistindo uma influencer que teve bebê e que tava... Aí eu tinha deixado de seguir, voltei a seguir, aí ela começou a falar da amamentação, eu tava prestando atenção, de repente ela tava vendendo um produto que era um colágeno com não sei o que tinha proteína. Eu tava quase comprando. Aí eu falei, não vou perguntar pra minha nutricionista. Aí mandei pra Nutri, ela falou, nossa, mas isso aí tem açúcar. Eu falei, não quero mais, né? Eu falei, não, eu tava quase comprando o produto da mulher. Eu falei, gente, por que isso, né? Eu acho que, de repente, o lugar dessa amamentação e do parto ficou também é muito exposto. Um marketing, né? Pra outras vitrine, coisas. Né? Uma vitrine, de repente fica uma né? vitrine meio... E que não necessariamente está falando da realidade, né? É isso. Hoje mesmo eu fui atender uma paciente num hospital, assim, super chiquitérrimo, e a médica falou, não, porque eu tenho raiva daquelas propagandas que a mulher fica dando de mamar.
A médica A falou? médica falou isso para o paciente, aí eu fiquei olhando, assim, eu sempre penso assim, mas é como comprar um carro, né? Você vai comprar um carro, ele vem todo todo A brilhando, propaganda né? é que Ninguém anda... vai vender um carro que você fala, vai ter que fazer, viu, ó, vistoria Olá, daquela... é difícil fazer. né? Seguro é Tipo, caro, viu? não é isso na propaganda, né? Sim, Se sim. amassar essa tinta aí, ó, é mais cara do que a preta, do que a amarela, sei lá. Exatamente. Mas você não acha que passa essa ideia romântica para quem não entende? Porque tem muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres que dizem: Nossa, eu achei que era nascer, colocar pá e o bebê vai pegar bonito, sem nenhum Que é problema, que é natural, né? natural. Você não acha que passa também uma imagem romântica e Né? às vezes isso impede até dessa mulher procurar uma ajuda que pode prevenir, né? Antes, se ela entende que pode ser difícil, ela procura uma ajuda, ela vai estudar, ela já vai ver quem pode ajudar, um curso. Você não acha que isso também pode prejudicar? Tem um pouco disso, né? E tem uma questão hoje em dia que eu falo muito nas consultas, que assim, as pessoas elas não podem errar hoje em dia, né? Então, se um bebê Isso chora, é como se ela tivesse errado. Falhado, né? É, O bebê não pode chorar, né? não pode chorar. Não chora. Então, eu acho que tem uma questão, assim, também de uma romantização do que é e uma falta de preparo da sociedade com a mulher. E com o homem também, né? Sim. Então, Sim. a gente não prepara essas crianças, que hoje são crianças, amanhã vão ser jovens, para entender o que é ter um filho, Uhum. Não. né? A gente estuda pra tudo nessa vida, né? Mas estudar pra ter um filho, a gente não estuda. É. Mas eu acho que isso é falta de vivência, né? Eu lembro que eu tive uma professora numa pós, que era lá do interior do Paraná, e ela falava isso. Ela falou assim, antigamente a gente resolvia as coisas na cozinha descascando milho. Uhum. Mas era toda a família Todo mundo. descascando milho, né? Hoje em dia você compra comida e todo mundo come rápido e tá ali no celular vendo a grama do vizinho. Antigamente, o parto, né? Ele era rodeado de mulheres da família. Da família ou da vizinhança, Da comunidade, da comunidade, Hoje, né? você pergunta, você já viu um parto? Não. Não, Nunca nunca vi. Só do Então, filme, tem né? mulheres que nunca puseram a mão na vagina, nunca encostaram no seu próprio peito, Exatamente. né? Então você fala, Nossa, e vai vir um tabu. Eu me lembro de conversar com uma paciente sobre... ela me interpretou muito mal, né? Mas eu estava falando sobre o prazer na amamentação, né? E eu comecei a falar do prazer da amamentação, de um prazer sexual, mas não da sexualidade dela, mas de um prazer que é de uma energia que é vital, que E é vem gostoso disso, depois que de um é determinado gostoso, momento, né? né? Depois que não tá doendo, que não tá, né? E ela ficou assim muito... Como assim? Ela não entendia, ficou muito indignada, assim, de eu estar falando de associar essa amamentação com prazer, né? É possível, né? Assim, eu não... Mas eu acho que ela entendeu mal isso, ela né? deve Do ter entendido como prazer. se fosse um orgasmo. Sei lá, ela entendeu mal. Um Eu acho que prazer, né? um prazer que como é você vai sexual, ter mas- este prazer que é seu filho, entendeu? É isso, porque parece que ter filho é padecer no paraíso. Então, isso também faz com que você não peça ajuda no puerpério. Sim, Ou que o parto tenha que doer absurdo. Uhum. exatamente. Que Né? tem que ter a parte muito ruim. Então, mas isso é uma coisa católica, né? Onde a gente tem que, pra eu ser feliz, eu tenho que ter comido um quilo de sal, não é? É muito complicado, eu acho, né? Para todos os lados, né? Também tive uma outra paciente que precisou desmamar, ela teve um problema de saúde e tal, precisou desmamar. E quando ela desmamou, ela se sentiu bem, porque ela estava muito ruim. Só que ela não pode falar para ninguém que ela está se sentindo bem, porque ela devia estar se sentindo muito mal, porque ela tinha que estar amamentando. Mas ela Eu acho que também é um pouco hoje, né? Tá melhorando um pouco, mas nos últimos anos tinha muito aquela fala da a mãe real. Isso é a mãe real, né? Eu vi muito isso. Posta aí a mãe real. A mãe real é essa que sofre, é essa que tá lá acabada, que não tem tempo, que não escova os dentes, que isso é a mãe real, ou seja, é a mãe que tá fazendo a maternidade do jeito, né, certo. Esse discurso é recente de rede social, né? Então, posta aí a mãe real. Eu acho que esse também virou um radicalismo de que eu tenho que ser sofrida
pra ser mãe. Por exemplo, a minha amamentação no começo foi sofrida, mas eu olho hoje pela minha amamentação, eu acho que não foi, assim. Porque eu tive muita ajuda e... Por exemplo, eu tinha uma pessoa que me ajudava, então, mas eu acho que também tem um olhar de como que você enxerga isso. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer, eu tinha uma funcionária que chegava às 4 da tarde. Mas pra mim, as 2 horas que ela ficava, eu tinha uma pessoa que me ajudava. Sim. Entendeu? Aham. Então, eu acho que também tem o que você espera um pouco dali. Mas é que a amamentação tem uma coisa de resiliência e de persistência. Que nesse mundo aqui... Né, quando você fala, nossa, o parto foi super rápido, 8 horas. Pra mim, um parto de 8 horas é rápido. Né? Eu acho. Aí a pessoa fala, nossa, 8 horas. Deus me livre. Porque pensa que é 8 horas, né? Morrendo. Então acho que tem um pouco disso. E eu acho que tem essa história de ter que sofrer pra ser uma boa mãe. Mas também é a mesma coisa. Você tá muito linda pra amamentar. Ou você tá muito sofrida. Você tá no mesmo lugar. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Por isso que eu perguntei, assim, tem Não como tem uma fazer tudo isso e ser liberdade, né? feliz? Não tem. Parece que ser mãe é não ter liberdade pra ser ou triste, ou feliz, ou incapaz, ou super capaz, ou potente, ou impotente. Não, você tá presa sempre a ser mãe. Mas eu acho que isso é uma construção social, Bi. Porque sim, com certeza. Eu, Fabiola, amamentando a Paula, eu fui pra China e voltei. Então, não posso dizer que me prendeu. Sim. Mas isso é muito individual também. Eu acho que é individual e é como você encara a vida, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de ver um companheiro que me ajudou, sabe assim? Sim. Eu tive sorte, eu não sei dizer assim, mas eu acho que tem uma construção que eu acho que a gente precisa reolhar e entender. Eu tenho uma foto minha, tem uma história, eu contei da outra vez, tem uma foto muito famosa minha que eu tô sentada e a Paula tá deitada dando de mamar. E assim, ela já não usava mais fralda, ela usava calcinha porque ela já estava desfraldada. E uma vez eu fui dar uma palestra, acho que em Águas de Lindóia, Poços de Caldas, alguma coisa assim. E eu tava arrumando o meu slide, assim, abaixadinho, assim, no computador. E daí tinha umas dentistas da Unicamp falando sobre a amamentação. E ela falando que não podia dar de mamar dormindo, porque deixava a mulher muito cansada, não podia dar de mamar mais de 1 ano. E a hora que eu levanto o rosto, assim, era a minha foto. Ela tava falando de mim. Assim, da sua foto tava lá. Falando que era uma mulher muito cansada, dando de mamar mais de 1 ano. Meu Deus! Criança. Aí eu fiquei assim, parada, olhando, né? Olha, gente, que situação! Aí, assim, e aí tinha um espaço pra perguntas depois da aula da mulher. Aí eu pedi pra ela, aí ficou, porque tinha umas pessoas naquele lugar que me conheciam a foto, né? Aí eu falei, volta a foto, né? Quando eu pedi pra falar. Você pode voltar aquela foto, né? Aí as pessoas ficaram me olhando. Eram 3 dentistas, coitada. Novinha de tudo. Aí eu falei, volta. Aí elas voltaram e falaram, sabe essa foto? Você conhece a pessoa da foto? Eu olhei pra cara da moça. Aí ficou todo mundo parado, assim, me olhando. Meu Deus, que situação! Aí eu falei, então, essa pessoa da foto sou eu. E eu vou te contar, assim, você pode usar a foto, porque ela tá na internet, tava no blog da Matriz, você pode usar, fiz assim pra ela. Só que eu quero que você conte a história verdadeira que eu vou te contar agora. Essa foto é a seguinte, eu tinha ido pra 2ª virada cultural de São Paulo, com uma amiga, porque eu tinha uma amiga de shows, que era uma amiga de antes da Paula nascer, que a gente só ia pra shows. Ela trabalhava no SBT, a gente ia pra vários shows. E quando a Paola, sei lá, tinha uns 7, 8 meses, eu voltei a assistir show, porque ela tinha ingresso de graça. Eu adorava show. E a gente foi numa virada cultural, e foi uma virada cultural que o Racionais brigou na Sé. Foi uma das primeiras viradas culturais que teve. E eu cheguei em casa, devia ser umas 4, 5 da manhã, morta de cansada. E assim, não tinha bebido nada, porque eu não sou muito de beber. Bebo um gole ou outro, mas eu não sou uma pessoa de ficar... E aí a Paula não parava, acordou e ficava falando no ouvido, e o Ricardo, coitado, foi na padaria, voltou, tentou várias coisas, a menina não parava, até que ela meio acordou, né, tipo, era umas 7 da manhã, sei lá, 8 da manhã, aí eu pus ela pra mamar e dormia, assim, dando de mamar, dormindo. Essa foi a foto. Essa foi a foto, mas não é porque ela tinha me exaurido, mas porque eu tinha vindo da balada.
Alô, pessoas, chequem a fonte das fotos antes de utilizarem as fotos nas aulas, ok? Tá cansada de amamentar? Não, da balada, Da né? balada, entendeu? Imagine a cara dessa pessoa depois. Não, ficou horrível, né? Até pra eu dar minha aula depois ficou horrível, porque ficou uma situação horrível. Aham, com Primeiro que elas certeza. davam uma informação que você podia dar de mamar até 1 ano. E depois, né, assim, deram um exemplo de uma foto de uma criança que tinha uma calcinha, que não usava, que estava claramente desfraldada, Desfraldada. então tinha mais de 1 ano. Uhum. E a mãe estava dormindo no sofá. Mas estava dormindo porque eu estava vindo de uma balada. Só que ela estava com a pessoa na plateia, que ia dar a próxima aula. Sim. Pra Bom, mostrar- vamos falar, você acabou de falar assim, elas falaram que pode amamentar até 1 ano. É. Até quando pode se amamentar, então? Na realidade, não tem um limite. momento de limite, né? Se dá no mínimo. Não tem. Não tem. Não existe, Não sim. existe. Não existe. Nenhuma literatura fala. Não existe, para desespero de muita gente. Não existe. É no mínimo 2 anos, de maneira exclusiva nos 6 primeiros meses, iniciando na sala de parto, né? No momento do parto. Esse é o padrão ouro, é o direito de qualquer cidadão Uhum. de iniciar uma alimentação. Né? Existe estudos que mostram resultado de amamentação para quem conseguiu amamentar ou para quem pôde amamentar na primeira hora? Existem vários de dados, decora, assim. Sim. Eu não tenho, mas existe um estudo que foi feito em 2004, acho que foi publicado em 2005, e foi tema da Semana Mundial de 2006, que dizia que amamentar na primeira hora era proteção sem demora. Era esse o lema da Semana Mundial. E ele trazia um estudo de Gana, que mostrava que as crianças que mamavam na primeira meia hora de vida, a gente salvaria na época 1 milhão de vidas, o que era 22% da população naquele ano, né? Com o simples ato de você dar de mamar nessa primeira meia hora, né? Tem um dado também que ele é bem óbvio, mas ele tá ali constatado, né? Que é quanto mais cedo se inicia a amamentação, mais cedo se dá o sucesso da amamentação. Sim. Então, assim, não tem problema, não dá de mamar ali na hora do parto, dá depois. Não tem problema. O sucesso da amamentação vai acontecer? Vai acontecer, mas se você iniciar isso mais cedo, esse sucesso da amamentação pode ocorrer mais cedo também. Mas na realidade, quando a criança na primeira meia hora, 40 minutos, ela tá mais pronta para pegar esse peito, né? Então ela tem uma melhor pega e ela vai fazer um imprint com a mulher. E esse colostro, ele tem um alto poder imunológico. Então, Nessa primeira meia hora. na primeira meia hora, 40 minutos. Então, é a melhor pega que um bebê vai ter. E ele vai guardar isso. Né? Então, ele leva esse imprint. E depois, pra não, vida. depois que ela vai pro quarto, tudo não é tão bom. Não, como- aí ela vai ter que Gente, aprender. mulheres, isso é importante, Isso é né? importantíssimo. Porque às vezes o bebê pega super bem, depois não pega tão bem, e a mulher acha que é um problema, que aconteceu alguma coisa. Não. As mulheres não têm essa informação, né? Uma Não, informação não tem. nenhuma de Mas amamentar. esse imprint, então ele tem esse melhor pega nessa primeira meia hora, 40 minutos, depois ele vai reaprender a pega, mesmo porque o peito também vai mudando, né? Sim. Depois vai ter uma quantidade maior de colostro, leite de também, leite, mamilo, então tudo vai mudando mesmo. Mas é muito importante pro bebê, ele vai guardar isso, ele vai carimbar isso na alma dele pro resto da vida, né? E eu vejo muitas mulheres assim que têm essa informação da amamentação, da amamentação na primeira hora de vida, o quanto é importante. E aí o bebê nasce, ela já coloca no peito, já. Elas ficam como é que desesperadas. Já quer mamar, já isso? quer Como é que mamar. eu sei, né? Eu acho legal falar disso. Como que é esse início? O início da amamentação. Ele nasce normalmente, e às vezes os bebês não choram quando nascem, não precisam. A gente brinca que ele nasce berinjela e termina rabanete. Combinado? Todo bebê nasce roxo. E fica clarinho. Branco. Importante. Eu falo isso para minhas pacientes, ó, nasce berinjela e termina rabanete. Tá, Pode vou chorar falar. ou não, isso no parto não é uma questão, não precisa chorar, né, o bebê, mas ele pode. E depois eles entram assim, eles nascem, eles ficam meio olhando com aqueles olhos arregalados, né? Sim. E aí depois às vezes, normalmente eles choram depois de um tempo. Eu brinco, ó, tem que contar que saiu do útero, que passou, tem que Isso é desabafar, muito legal. né? A Fabíola Deixa é eu chorar. doula também, viu, gente? A gente esqueceu de comentar aqui, né? E eu gosto de contar. Eu falo, não, deixa eu desabafar, né? Ontem mesmo, quando nasceu, eu falei, não, deixa eu desabafar e não sei o quê. Deixa eu desabafar, é bom. Tá contando lá, Deixa que ele estourou a reclamar que tava Deixa ele quentinho. reclamar. De repente tá nesse lugar aqui. Aí depois que ele chora tudo, lá por meia hora, 40 minutos, ele começa, né? E aí ele começa a lamber, assim, uma hora vai lá e abocanha, né?
E ele vai guardar isso. Então, assim, nasceu, não tem que sair mamando, né? Mesmo porque um bebê não mama de fome. Porque ele tava ligado no cordão umbilical. Sim, tava ali se Ele tá com o estômago alimentando, né? cheio também, Tá né? ótimo, cheio de líquido amniótico, tá maravilhoso. Só que ele vai mamar por reflexo. E a gente come, né? Mamar é comer, é um treino metabólico para alimentação. Ele come, né, a gente come social, né? Por que a Sim. gente come? A gente come de prazer, de angústia, de alegria, né? E o bebê também, né? A mesa é uma comunhão, né? É isso. E nem sempre, né? Eu acho que tem uma coisa hoje em dia que eu não ouvia na minha época, que isso me ajudou bastante, que era assim: ah, mas você tá mamando efetivo? Nossa, eu Nossa, vi na minha época não muito tinha isso, gente. Não Como tinha. mamando Eu sei o efetivo? quanto tá mamando. É efetivo. Aí eu fico pensando assim, mas eu não como só de maneira efetiva. Tudo bem se numa mamada não for tão efetivo quanto na outra, né? Tem A o gente não leite consegue igual. se ver, né, pela perspectiva do bebê, né? Como é difícil a gente se ver por essa perspectiva. É, né? E como todo mundo tem que acertar. Isso hoje eu falei pra mim, eu falo isso para meus pacientes todo dia. Como a gente tem que acertar. Eu nunca vi ninguém pegar um carro e apertar a embreagem, pôr a primeira marcha, olhar nos retrovisores. Sem nenhum Sem treino. nunca- E sem nenhum treino, né? Não, aí achar que já vai saindo, tipo, pilotar a Fórmula 1, entendeu? Tipo, lógico que não. E eu não sei por que exigem isso da mulher, né? Porque tem muito essa coisa de que amamentar é uma coisa dos mamíferos, que é uma coisa que é Mas né? Mas você já viu o gatinho, mano? que é natural, assim, que o bebê você vai botar, ele vai mamar e que você vai. E eu acho que tá, assim, relacionado a algo que é muito importante, que é a sobrevivência do seu bebê. Né? Então ela fica com medo, Fica com né? medo, será que Olha eu o não tô medo sendo que suficiente? isso dá, né? Então, eu preciso manter esse bebê vivo. Eu tenho a percepção que mulheres que passaram por abortos, elas têm muito medo na amamentação, de perder esse bebê porque não tá amamentando, não tá mamando. Mas eu acho que a saúde, Bia, ela trabalha com medo. Então eu Sim. tenho medo. Sim, Eu tenho com medo de certeza. várias coisas, né? Certeza. Não, a mulher, coitada, na maternidade, cuidado, você vai sufocar o bebê, que ele não tá respirando. Não dorme com o bebê, que você vai cair em cima do bebê. Não é com o bebê. Meu! A mulher, ela é uma assassina em potencial do bebê. E inconsciente ainda. né? Vai Não é que ela vai matar, né, planejando, ela vai ser sem querer ainda. Eu tenho uma amiga que eu pergunto pra ela tem hoje o filho dela já tem 1 aninho e pouco. E aí eu falo, e aí, como é que vocês estão? Ela, ele tá vivo. Ela responde, ele está vivo, Mas estou essa é uma cumprindo bem a minha função. Mas Sobrevivendo. se você perguntasse pra ela, tá todo mundo vivo. Eu também todo falo mundo- isso. Tá viva, tá na sobreviveu. faculdade, agora já tá com 18 anos, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, né? Porque eu acho que a principal função da maternidade é que a pessoa sobreviva. Eu acho. Todos, né? Todos. Tá todo mundo vivo. E tem a história de estar vivo, mas eu acho que eu fico morrendo de pena, porque elas ficam assim, mas ele tá respirando? Né? Tipo, ninguém vai fazer uma mamada de meia hora se o nariz estiver totalmente entupido. Entre respirar e comer, todo ser humano prefere respirar. né? Eu prefiro comer. Não prefere, porque a sua Não capacidade prefiro. pulmonar não é grande. Eu acho que eu prefiro. Eu só Vamos fazer respiro um porque experimento. preciso. Eu sou daquela respiradinha rápida. Come. Ô, pai, deixa eu te perguntar uma coisa. O que existe hoje, assim, no Brasil, né? Falando em Brasil, saúde pública, o que protege, que movimentos que tem, quem que protege essa mulher que quer amamentar? A gente né? tem algumas políticas públicas de proteção, né? Eu participo de uma rede que chama Rede Ibufam, que trabalha alguma dessas proteções. Então, quando a gente fala em aleitamento, você trabalha num tripé, né? Que é promoção, proteção e apoio. Então, a matriz faz um apoio, a gente faz apoio, a proteção ela é feita através de políticas públicas. Então, desde a licença maternidade até aquela frase naqueles leitos em pós, né, ou nos bicos e tal, de que Frase atrapalha. Por exemplo, a da chupeta, né? Que a chupeta atrapalha. Atrapalha a É como se amamentação. fosse aqueles Do negócios cigarro. do cigarro. É isso mesmo. É isso Deixa a mesmo. brocha. A Lei 11.265 de 2006, ela Não é fala assim? isso. É. É uma das Às coisas. vezes. Brocha, respira mal. né? Alô? Tira a Fabiana da mesa.
É uma forma de proteção, né? O Brasil é muito bom em aleitamento, né? Então, eu queria te perguntar isso. Como estamos em relação à amamentação aí no Em mundo? índice ou de... Porque quando você fala em De amamentação... qualidade, De tudo. de entendimento, de informação, A gente é bom. cultural, assim. A gente é bom, a gente tem núcleos muito bons de aleitamento, né? Tanto a Fiocruz, como aqui o Instituto de Saúde, como E o estatísticas de quantas mulheres não terminou de amamentam. A gente vem de um lugar, né, que é de 80, onde você tinha 20 dias de aleitamento, para hoje, que eu acho que é 40 e poucos. Então, assim, 40 e poucos dias de isso exclusivo, é uma média. né? É exclusivo, né? Então, e tempo de aleitamento, eu acho que vai dar 18 meses hoje em dia. Então, é bastante. Então, você sai de um lugar de 80, hoje vai dar quanto? 40 anos. Então, o Brasil é considerado bom porque ele pula uma média muito bom. Sai de 80 de um lugar onde as crianças recebiam uma mamadeira e fórmula na maternidade, para um lugar hoje onde as pessoas evitam mais, assim, né? Onde você tem um número maior de pessoas que amamentam mais tempo, né? E, por exemplo, o estado que mais amamenta no Brasil é o Pará, é o maior tempo de aleitamento, né? Então, a exclusiva ainda, se não me engano, não é São Paulo, mas o Pará é o lugar que mais amamenta, né? Mas Tem o porquê disso? Cultural, né? Cultural. Cultural. Isso é cultural. E políticas, e o quanto os estados... Então, por exemplo, aqui a gente tem número de prematuros muito alto em São Paulo, né? Mas também você pode falar, mas eu tenho hospitais em níveis maiores, né? Você tem aqui o HC, você tem... o Beneficência, você tem hospitais que... Tem equipes que tratam o coração, né, de crianças. Eu já atendi essas equipes. Então, assim, tem alguns aspectos culturais. Então, a gente sempre sabe que o Brasil vem de uma situação boa. É fácil falar de aleitamento no Brasil, né? Você tem uma política de licença maternidade de 120 dias ou 6 meses, dependendo de onde você trabalha. O que eu acho que essa licença de 120 dias e apoiar 6 meses de aleitamento exclusivo não consegue fechar a conta, né? É porque o que acontece é que a Constituição é de 88. E a previsão dos 120 dias é da Constituição. E quando você faz a Constituição, a indicação do aleitamento exclusivo era 120 dias. Em 92 é que eu passo a indicar a amamentação exclusiva por 6 meses. E aí a Constituição já estava feita. Não tem como mudar isso. Né, talvez a forma com que eles tentaram proteger não tenha sido a melhor forma dentro né, do nível legal. O que você tem algumas empresas que podem fazer essa transição para os 6 meses e tal. Mas hoje, atendendo a sua paciente que é russa, ela contou que lá na União Soviética, e a Rússia continuou, é um ano, né, de licença. Sim. Olha isso. E ela estava falando o quanto as mulheres eram protegidas lá e tal. Hoje ela estava falando. Você acha que a gente tem esse caminho para chegar nessa licença? Acho que tem. Estamos nesse caminho? Acho que estamos. Acho que a gente vai chegar. Hoje a gente já consegue mais empresas que fazem esses 180 dias. Tem empresas eu já atendi empresas que o marido fica 8 meses em casa. Então hoje você tem se ficar um mês já tá ótimo, né? O que eu acho que a gente precisa se preocupar são com as pessoas informais, né? Com as pessoas, com as empregadas de maneira informal. Elas é que são muito judiadas, né? Sim. Porque não vai ter essa condição de ficar esse tempo todo sem trabalhar, né? 120 dias. Porque aí não recebe, né? Até autônomo, né? Então, recebe um auxílio ali do INSS, mas às vezes nem isso, né? Uma faxineira, uma pessoa mais vulnerável, né? Eu acho que é uma preocupação, inclusive, da OIT. A gente já trabalhou isso no Brasil em alguns momentos, em outras situações, né? Agora talvez a gente consiga retomar. Agora, Fá, a gente vai finalizar, né? Vamos encerrando. Eu queria só que Fabíola tímida, que não ia falar super nada. Super tímida, gente. Vocês estão vendo que eu vou ter que cortar ela. Te corta a Fabíola daqui, gente. Tá falando um pouco. Eu queria que você falasse, então, para quem está escutando, para quem está assistindo, que... né, chegou aqui no nosso podcast pensando na amamentação, buscando essa informação. O que você acha que é o apoio mais importante da amamentação? O apoio mais importante é do companheiro. A gente sabe por estudo que é. Né? A gente eu e a Ana, a gente escreveu um capítulo de um livro uma vez sobre isso. O mais importante é o companheiro, mas é também importante você ter
na equipe que você vai ter, porque eu imagino que quem vai ouvir deve ter equipes e tal. Sim. Então, na equipe, ter uma pessoa que te ajude nisso. Na E- equipe que está te dando dando assistência no assistência na pré-natal, saúde, no No parto. e isso. tudo. Eu acho hoje é mais fácil você achar um GO, que não é fácil, do que você achar um pediatra. Sim. Né? A especialidade de pediatria é uma coisa difícil, né? É difícil no SUS e é difícil na assistência particular. Então, eu acho que é muito importante. Eu, hoje, jamais teria um bebê se não tivesse um pediatra, se eu entrasse no hospital. Um pediatra que desse apoio Que desse à apoio que, amamentação. na sala de parto, me protegesse. E é muito doido falar isso, né? Ah, tem que ser um pediatra pró-amamentação. É, mas você tem que lembrar que Não, você tem doido. uma entidade de classe que é patrocinada Sim, sim. por fórmulas, né? Por A gente tem que certeza. ter esse entendimento, que tem isso. O pediatra É. que não é Porque eles não pró-amamentação. sabem, assim, não é por mal que eles não sabem, eles não têm essa formação, e depois você tem a sociedade de classe com muitos conflitos de interesse. E é difícil trabalhar aleitamento, não é fácil, porque você tem muitos vieses emocionais e físicos. Né? Às vezes eu falo, gente, como que eu começo por aqui? Não, é muito difícil, é muito difícil. Eu acho. Por isso que você fica, às vezes, você vai na casa da pessoa, fica tanto tempo lá, né? Porque Você precisa entender onde é que tá, né? é onde é que tá a história. Às vezes você consegue Rápido. numa coisa, mas às vezes até você desenrolar o novelo demora difícil. muito, assim, tipo. E o quanto isso suga, né, a amamentação, né? Cuidar de amamentação é algo para o profissional bem cansativo, né? Não acho. Eu não acho. Ele é trabalhoso, mas. É trabalhoso. É trabalhoso, né? E é difícil de trabalhar, porque eu vou ter que entrar em lugares da mulher que às vezes nem ela sabe. Sim. Ou às vezes ela não vai dizer ali, ou às vezes Ela não, não quer vai que você conseguir entre acessar. mesmo. Às vezes ela também não consegue acessar. Sim. É. Porque eu mesma demorei um tempo para entender algumas coisas. Então, tem uns processos que são difíceis. E na hora, você precisa ser bem pontual. Sim. Porque o bebê tem fome ali. Tá precisando de Precisa resolver comer, naquela né? tarde, né? Não é que você tá ali com terapia ela. que eu vou lá, daqui 2 anos eu tô Tem resolvendo. uma alta. Não, a naquela criança. Então- tarde o bebê tem que comer. Então você tem que ser acolhedora, mas você tem que ser pontual. Então Eficaz, isso né? isso é uma coisa que às vezes é complicado de achar o ponto, né? Eu acho que às vezes isso é difícil. E é muito treino, né? Você pensa assim, você vê muitos casos e muito, né? A minha sorte na minha e profissão ver foi todas isso. essas nuances, assim. Eu né? acho que a minha sorte na minha profissão foi isso. Foi eu Uma dedicação, é uma sorte, eu ter vamos dizer. uma- né? eu Muita ter dedicação, muito, né, Fá? Maravilhosa. né? Maravilhosa. Fabiola. Muito bom. Muito obrigada por Obrigada. vir aqui novamente. De novo. Tomara que dê Novamente. certo esse áudio. Márcio, Se não der, você gravou vem de aí? novo, tá bom? Tá gravado, né, Márcio? Aí, ó. Tudo pronto. Tem certeza absoluta. Então tá bom. Tadinho. Fá, muito obrigada. Imagina, Fá, imagina. Você encerra, pode encerrar, Fabiola. Como é Tô que aqui é? lembrando, gente. Eu Estamos não lembro lembrando. mais, Estamos na gente. segunda temporada, tem que lembrar, minha quê? parceira. Tu que encerra. Fabiola no. Aonde a gente tá? Dos piscianas, gente. Fabiola Kassab no de Cócoras. Muito obrigada.